Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, o excelente bom dia! São agora 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília, do nosso digníssimo dia 9 de agosto de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente ao vivo dos nossos estúdios de Rio de Janeiro, ele, o único, inigualável, abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de melhor e mais relevante poderá ocorrer ao longo do dia. Além disso, vocês vão saber também, fora as notícias, cenários corporativos, os balanços que saíram, avaliações dos balanços, vocês também vão ficar antenados com os mercados lá fora, parte de commodities e também a análise gráfica de alguns ativos aqui que a gente vai passar e cenários para o nosso magnânimo Ibov, beleza? Tudo isso resumido, mastigado, sem gráfico plotado na tela, sem blá blá blá, sem lero lero, sou eu e você diretamente aqui nessa tela para juntos alcançarmos a liberdade financeira. Contem comigo nessa jornada, beleza? Então agradecendo desde já cada um dos grupos que assistem, que recebem essa live, coração aberto, também para divulgar aí a questão da educação financeira, de investimento ao máximo de pessoas, para que a gente tire os medos, desmascare certos padrões de pessoas que alegam, que falam que bolsa não é positivo, bolsa não dá tanto dinheiro assim. Ontem recebi um comentário falando, grande Vinição, um abraço para você, grande abraço também, Alexandre, tudo de bom, galera? Recebi os comentários falando, Márcio, não sei por que tanta alegria na sua live, porque você é tão feliz, se bolsa não dá tanto dinheiro assim. Tira mais dinheiro do que dá, é mais aposta do que propriamente um fundamento, uma realidade. Eu respondo bem sincero, no fundo do meu coração. Depende do seu referencial, depende de como você vivenciou a bolsa, depende se você estudou, se preparou para entrar nesse mercado ou se você segue alguém que tem conhecimento para encurtar o aprendizado, a experiência para você alcançar o êxito. Você não precisa de passar tantos desafios assim para alcançar esse êxito. Caso você queira trilhar esse caminho, você pode, óbvio, mas é muito mais sábio você já ir trilhando o caminho, acompanhado de alguém que possa lhe auxiliar se você está começando. E aí você aos poucos vai adquirindo experiência para dar os seus voos solo. E aí, com menos batidas em topos de montanha, você vai conseguindo botar esse avião para se manter no alto e cada vez subindo mais e mais e mais. Essa é apenas uma dica. Óbvio, todo mundo passa por dificuldades. Outros mercados que podem rentabilizar mais. Tem mercado que rentabiliza mais do que bolsa? Tem. Qual o nível de risco para esses mercados? Aí, meu amigo, o céu nem é o limite, que tem mercados que são muitíssimo arrojados, até dentro da própria bolsa, mercado de termo, mercado de opções, próprio mercado futuro, e aí, óbvio, cada um deles vai te oferecer uma relação risco-retorno, próprio mercado de ações, dependendo da ação que você entre. Então, tudo isso você precisa pesar, botar em conta, ver se você aceita o risco para buscar aí os retornos que você almeja. Aceita o risco? Maior possibilidade de ganho? Maior possibilidade que você tem de risco para correr. Maior o potencial de lucro, mais risco você vai correr. Menos possibilidade de lucro, óbvio, você tem aí menos risco. Então, se você ainda não está 100% se sentindo firme, confiante para o mercado de ações, tudo bem, de boa. Aceita o que você se sente confortável e fique com um determinado retorno. Se você quer buscar retornos maiores, aí sim você vai em busca daquilo que realmente você deseja, sabendo, sempre que eu comento aqui, as questões dos riscos que são oferecidos, vis-à-vis o potencial de ganho. Beleza? Então, vamos iniciar nosso trabalho. Hoje a gente não vai ter aí, por causa do horário, que está muito apertadinho, o nosso grandíssimo pensamento do dia. Grande Rodrigão, grande abraço, grande Vitão também, seja bem-vindo. A gente vai deixar isso aí para segunda-feira. Vamos já resumindo o nosso cenário. Tá salseiro, tá lesco-lesco, o mercado com o nosso índice futuro 0,21% de baixa nesse momento. Márcio, vai derreter, o mundo vai se acabar, vamos subir igual um cometa. Hoje é mais um dia para a gente estourar a boca do balão e fechar a semana que já está boa, já está batendo 1,40 de alta, posso ser melhor? Tudo isso pode acontecer que eu falei, tudo isso.
A gente tem dados norte-americanos, que saiu um agora, mais ou menos, não foi nenhum Brastemp, nem positivo nem negativo, mas já deu uma segurada de onda, que era a questão do índice de preços ao produtor, que veio ele puro 0,2, veio em linha com o esperado, mas o que era mais relevante, o núcleo do índice ao produtor veio ligeiramente abaixo das estimativas. Veio aí, ligeiramente não, veio bem abaixo das estimativas. Esperavam que viesse 0,2 positivo, ele veio menos 0,1%. O que isso quer dizer, Márcio? O índice de preços ao produtor norte-americano, que é em relação aí à inflação. Se você tem um cenário de deflação, o cenário está reduzindo, lá você precisa estimular a economia. E você estimula a economia baixando a taxa de juros. Se você tem um potencial de baixar a taxa de juros norte-americana, meu amigo e minha amiga investidora, aí o negócio fica bonito para as demais bolsas mundiais, que é o que todo mundo está procurando. Baixa-se a taxa de juros norte-americana, o mercado deixa de ser tão atrativo assim, por ser um dos mais seguros do mundo considerado. A galera vai desviar em busca de mais retorno, vai buscar mais risco. E nós aqui estamos igual o jacaré de boca aberta esperando esses recursos. Então isso é positivo para a gente. Por isso, a gente nos últimos 15 minutinhos reduziu a queda que estava chegando a quase menos 0,5%, 0,19%, 0,26%. É suficiente para levar para o positivaço e a gente estourar tudo que tem direito? Somente não, óbvio. A gente ainda tem as questões aí que vamos ter o debate ao longo do dia com relação à reforma tributária, reforma da Previdência, se vai ser célere o processo de acordo com o Tasso Gereissati ou se não vai ser, se vai ser dentro dos 60 dias esperados até o final do mês de setembro, ou se vai estourar o prazo, chegar aos 110, como ele mesmo colocou que seria o teto para isso. Se Davi Alcolumbre o presidente do Senado vai usar todos os 30 dias necessários para avaliar a reforma. Já tem o primeiro ponto positivo, que não teve nenhuma mudança lá na Câmara. Ainda está mantido os 933 bi ao longo de 10 anos. Porém, pode sofrer algum tipo de ajuste, enfim. Estão querendo vincular uma reforma tributária já junto com o imposto de renda. Tem alguns outros detalhes que podem ter mais informações e mais notícias no dia de hoje. Então, olho vivo, atenção, fique esperto com esses detalhes. Também temos aí notícia do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que comentou que realmente o governo vai perder participação na Eletrobras, ela vai ser privatizada, ainda vai ver qual vai ser o tipo de regime, mais propenso à questão de uma capitalização, e aí o governo não vai ficar mais com potencial. Talvez uma Golden Share pode surgir. Golden Share, para quem não está acostumado ou não sabe, é aquela questão de vai ter menos ações, né, do que o grande controlador, porém terá aquela ação de ouro que permite, dentro das condições de mercado, permitido ter o controle só por causa de ter uma açãozinha. Pode ter 10%, mas se tiver essa Golden Share aí o negócio muda de figura. Então tem algumas questões a ser avaliadas. O fato é que é a primeira vez que ele fala abertamente de que o governo não vai ter mais, digamos, o controle direto, né, por intermédio de quantidade de ações pela atual estatal Eletrobras. Então é algo que fomenta positivo para a questão de viés com relação à própria Eletrobras. Informações a gente viu lá nos Estados Unidos, e por isso a gente está com um cenário mais azedo internacionalmente, uma imposição praticamente do governo norte-americano para que as suas empresas norte-americanas, não comprem nenhum tipo de produto da Huawei. Então, isso aí, como ela é chinesa, amplia-se as rusgas e as guerras comerciais. Não se sabe se vai haver retaliação para isso ou o que poderá acontecer. Fato é que azeda o mundo inteiro, por isso a gente está com um viés negativo mundial. Óbvio, também soma-se a dados não muito bons da questão de produção industrial inglesa, também o PIB inglês que não veio bacana. Com relação à Itália, a gente viu aí o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini convocando praticamente novas eleições com relação à coalizão lá dos partidos que não está caminhando muito bem. Isso afeta a visão política e econômica da União Europeia, também azeda o cenário. Então a gente tem essas ampliações de cenários bem bagunçados. E aí, lá na Ásia, a gente viu aí o índice de preços ao produtor lá na China vir abaixo do esperado, enquanto o índice de preço ao consumidor veio positivo, mas o que pesou foi o dado índice de preço ao produtor, que veio bem mais em queda do que o índice de preço ao consumidor veio positivo. Então, cenário mais negativo, não tão bom assim, ainda soma-se a questão da Huawei com os Estados Unidos, o cenário deu uma azedada aí no geral. Com relação veio o dado do PIB japonês, não teve grande peso, veio positivo, mas não teve grande peso nos mercados asiáticos, pesou mais o dado chinês,
mas por isso o Japão foi o que performou bem na Ásia. Europa praticamente toda negativa, Estados Unidos praticamente negativo, a gente aqui ainda com um viés negativo, mas reduziu bastante o cenário. E ontem a gente teve um pregão bacana, conseguimos performar aí acima da região dos 103.200, 103.300, caminhamos, fomos até para quase ali os 104.300, ficou interessante, ficou legal, mas para dar continuidade aos voos, a gente fechou acima da média de 20, né, que agora ajustada está em 103.150, 103.200, a gente não pode perder esse fôlego todo. Perder um pouquinho tá ok, tá tranquilo. E se segurar pelo menos acima desses 103.200 está excelente, que a gente consegue manter potencial de recuperação no curtíssimo prazo. Agora, se o negócio azedar, voltar para perder a média de 20, aí a gente vai muito provavelmente ter uma próxima semana mais indigesta pela frente. Conseguiu segurar a onda ou até reverter ao longo do dia. Fomos para cima aí de 104.700, vamos buscar 105.000, 105.500. Show de bola, vamos para cima, vamos rumo ao topo histórico dos 106.650. Então, só para dar uma geral com relação ao Ibov, esse é o cenário que a gente tem. Suporte, a gente tem aí 103.700, depois 103.200, suporte da média de 20, e azedou tudo que tem direito, 102.300 na média de 8, as duas médias que estão abaixo do digníssimo Ibov neste momento. Então, temos médias a nosso favor, sendo suporte. Grande Rodrigão, mande sua pergunta digníssima. Qual a boa para hoje? Pô, para hoje a gente tem foco aí na Eletrobras. Vale a pena ficar atento, ficar esperto, por causa das questões dessa notícia aí específica do Bento Albuquerque. Óbvio, teve um monte de balanços aí, milhares de coisas, a gente vai dar uma resumida, mas que está com um fluxozinho um pouco mais sereno e suave, óbvio. A Eletrobras, com essa notícia aí que pode refletir positivo, a gente vai falar graficamente dela. Vou passar os pontos, vocês fiquem atentos. Com relação a mais dados relevantes norte-americanos hoje, nós temos nada. Acabou. Esse foi o último dado relevante que tinha para pipocar no dia de hoje. Salve investidores. Essa é a minha excelentíssima filhota, que está dando aqui a salvação para todos nós. E aí, meu amor? Calma. Vem cá. Essa figuríssima sempre fica aqui, minha escudeira, minha fiel protetora, tá aqui na atividade. Então já falei, já dei bom dia, já vou passar aqui o saldo dos investidores estrangeiros. Pode deixar. Galera, o saldo dos investidores estrangeiros, ele ampliou mais uma vez a queda neste mês agora de agosto. Ou seja, no dia 6 de agosto o negócio voltou a azedar, voltou a piorar. E o total das vendas já chegou a 4.179 milhões de reais. Isso é o que a gente tem no saldo dos investidores estrangeiros, retirando muito dinheiro novamente só nesses primeiros dias de agosto. E aí, no dia 6, as vendas já chegaram a 538 milhões de reais somente nesse dia. Então, galera, eles ainda continuam bem vendidos. E eu estou falando para você que o dia 6 foi o dia de alta forte que a gente teve. Foi o dia de 2,08% de alta que nós tivemos no nosso índice. Então, mesmo na subida, eles continuam retirando recurso. Fica atento, fica esperto com isso. Os investidores institucionais aí compraram nesse dia 256 milhões de reais. E aí, nesse mês de agosto, estão com 2 bi, praticamente 2 bi 100 positivo. Com isso, os PFs, nesse dia 6, ficaram com 62 milhões positivos, totalizando em agosto 1 bi 815 milhões de reais na compra. Ou seja, PF institucional comprando para segurar a onda de venda dos estrangeiros, que está forte, está pesadíssima, galera. Falando, dando uma geral aqui nos mercados internacionais, a gente tem aí o S&P 500 0,55 de queda, Dow 30 0,44 de baixa, Nasdaq 0,72% de queda. S&P 500 VIX índice do medo subindo 7,69%, demonstrando esse cenário de aversão a risco global que a gente tem. Com relação à Europa, DAX da Alemanha 1,19 de queda. Também temos FTSE na Inglaterra 0,10 de baixa. CAC 40 da França 0,77 de queda. E o Eurostock 50, o conglomerado das médias dos mercados europeus, batendo aí os 1,07% de baixa. Com relação aos mercados asiáticos, nós temos aí Nikkei 225 no Japão 0,44 de alta,
Xangai na China 0,71 de queda, Shenzhen 1,39 de baixa, China A50 0,67% de queda. Com relação ao Hang Seng Hong Kong 0,69% de baixa, só para vocês terem uma ideia de que não parou ninguém em pé, à exceção, né, da nossa digníssima bolsa japonesa. O negócio está azedo no mundo inteiro. A gente está seguindo a leva, mas com menos peso, pelo menos até o momento. Espero que permaneça assim até melhore. Com relação a commodities, neste exato segundo, a gente tem aí o petróleo batendo tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 1,24 de alta, 58,09. WTI 1,37 de alta, 53,24. Enquanto isso, a gente tem o minério de ferro que encerrou seus trabalhos. Bolsa de mercadorias da Dalian, os contratos aí com vencimento de janeiro mais líquidos bateram 639 yuans, a queda de menos 3,77, queda forte no minério. Mais um dia e hoje a gente não tem o mercado chinês para dar um suporte. Então, fica um cenário mais enjoado aí para tanto siderúrgicas quanto mineradoras. E o vergalhão de aço, falando de siderúrgicas, bateu a descida forte, 123 yuans de baixa, 3.591 yuans por tonelada, também deu ruim. Lá na Bolsa de Mercadorias de Xangai, os contratos futuros com vencimento para outubro deste ano. Com relação agora ao ouro, 1.509,75, estável, 0,02% de alta, enquanto a gente tem o dólar a 392,75, 0,22% de alta, e o Bitcoin, criptomoeda, 0,81 de queda, 11.797 dólares. Esse é o resumo mais resumido possível e agora a gente vai diretamente pro relevante. A gente tem balanços que vão pipocar aí ao longo do dia de hoje, e também outros que vão sair somente no final do dia, mas hoje não tem aí tanta coisa assim relevante. Tem menos ativos aí do que foi ontem, que foi um auê danado de papel, foi coisa pra caramba para sair uma atrás da outra, ninguém, todo mundo fica um zonzo com tanto ativo para ser divulgado aí o balanço. Mas, no resumo, no frigir dos ovos, a gente viu aí a B3, que divulgou um lucro líquido atribuído aí de 654 milhões, teve uma queda de 9,6, não é um resultado espetacular, e ela nesse leilão está R$ 44,00 a princípio, dando uma quedinha relevante. A queda ocorreu por conta de despesas, a alta do preço da ação, encargos sociais, trabalhistas e provisões, então não é nada interessante e legal. Com relação a Suzano, ela teve lucro líquido de 700 milhões de reais, revertendo o prejuízo de mais de 2 bi. Número bom, finalmente um dado interessante positivo aí, fora a questão da queda de celulose que vinha batendo na Suzano. Um número bom de balanço acaba, obviamente, dando um potencial para ela positivo, e no leilão batendo R$ 32,00, ela fechou ontem R$ 31,10. Vamos lá, Vale pode ter uma baixa então, Vitor, falando por conta dessa baixa no mercado de mineração asiático. Não só por conta do minério, porque ontem a gente teve minério em queda, mas ela conseguiu se manter positiva por causa do viés internacional que estava positivo. Uma amenizada lá na relação da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, mais de um fator precisa ser analisado para você ter aí um viés, um potencial. Então, hoje, não só por causa do minério, mas também por causa do mercado chinês, a gente tem um potencial, pelo menos a princípio, de mais para queda do que para alta. Isso está refletido até se você for olhar no leilão de abertura 46,86, ela que fechou a 47,18. Márcio, pode reverter ao longo do dia? Pode. Óbvio que pode. Vocês viram ontem, minério desceu a ladeira, mas a gente tinha um cenário chinês positivo e aí caminhou direitinho. Agora hoje precisa ir um pouco mais de atenção. Isso também pode afetar aí siderúrgicas, como eu comentei. Beleza, campeão? Todo dia é um dia. Todo dia tem questões econômicas para ser analisadas, fora os números frios aí de ativos, ou de commodities, ou de bolsas. Beleza, campeão? E com relação a Burger King, teve prejuízo de 600 mil, revertendo lucro de 8,6 milhões, resultado nada positivo. Está crescendo o esquema aí dessa carne vegetal. Vamos ver o que o Burger King vai fazer da vida com isso. O fato é que no leilão 21,40, levemente abaixo dos 21,50. Vamos ver se ela tem fôlego. Ontem ela deu uma corridinha até interessante, mas vamos ver como é que ela vai caminhar. CVC teve prejuízo por questões de crise da Avianca. Um beijo no coração, Mayam, você! Seja bem-vinda. CVC teve prejuízo por conta da crise da Avianca, mas o resultado dela teve um lucro aí quase 17% maior, 41 milhões de reais. Então, pode segurar um pouquinho a onda aí, o resultado tem potencial de ser bacana, de ser interessante. CCR, lucro líquido de 347 milhões de reais, teve uma alta forte, 25,1 aí sobre o mesmo período, e isso aí
tem potencial a princípio neutro, tem outros detalhes para ser avaliados, analisados dentro, mas foi um dado aí considero até interessante. Vamos ver questões de teleconferência, como eu sempre venho comentando, podem mexer o cenário completamente. O que é bom fica ruim, o que é ruim fica bom. Então, fiquem espertos para ver o iniciozinho de pregão, cada um desses papéis, como é que eles vão rodar. Com relação ao MRV, teve lucro aí de 190 milhões, subiu aí mais 15%. MRV no princípio no leilão rodando bem. Cyrela lucrou 114 milhões, revertendo prejuízo também, outro dado bem bacana, bem interessante, potencial bom para ela. E com relação aí a B2W, teve seu prejuízo aumentado em 15% para 127 milhões de reais. E loja americana, 112 milhões de reais aí, teve um lucro que deu uma subidinha. E aí, esse é o resumo de tantos ativos, tantos papéis que reportaram. A gente ainda tem BR Foods, divulgou os números aí, de 191 milhões de reais de lucro líquido, revertendo o prejuízo que teve quase 1,5 bi no mesmo período do ano passado. Número bacana, número bom aí para a BR Foods, e ela no leilão batendo 38,50. Merece, né? Um número desse bacana, positivaço como tá, ela ter esse fluxo legal. BR Malls, lucro líquido ajustado de 148 milhões no segundo trimestre, teve aumento de 17%. Números, em geral, foram positivos para BR Malls. Então, esse é o fluxo. O B2W não foi bem, loja americana caminhou bem. Só para a gente fechar aqui a tampa. Indo diretamente para a parte gráfica agora, né? Senão a gente... 10 horas e 2 minutos, ativos já começando os trabalhos. E vamos analisar a Elet. Eu vou analisar a Elet 3, a ordinária. Papel nos 43,35, que foi seu fechamento hoje. No leilão 43,70, querendo abrir dando já corridinha matinal. Se conseguir rodar acima, né, de 43,70, vai a 1 de março. Onde que pode caminhar? Grande potencial de chegar aos 44 e rebatendo aqui já meu magnânimo Fibonacci, onde a gente pode ir. A gente tem aí o potencial de acima de 44,10, 44,50, 44,60 e 44,90. Depois dessa região, pode chegar aos 45,30, 45,80, 46,20. Parte de baixo, azedou, o negócio não caminhou bem, não foi bem digerido para o mercado por quaisquer motivo que seja, o negócio desandou, a gente tem aí 43,30 como suporte, depois 42,90, R$ 43, e aí a gente pode descer para 42,30 até e 41,80. Então, fiquem atentos e espertos com isso. Com relação a Vale 3, trazendo aqui, Vale 3 no leilão 46,75, o ativo, óbvio, deu uma reação interessante no dia de ontem, mas a gente ainda tem fortemente a tendência baixista no cangote dela, como eu comentei, perdão, e performando realmente abaixo de 46,75, abaixo de 47 tem potencial de levar aí a 46,50, 46,40. E depois de 46,40 a gente pode voltar a 46,92, que foi a mínima de ontem. Perdeu 46,92, a gente fica com potencial de voltar até 46,50. Então, vale ficar bem atento com isso. Vale, né? Trocadilho, tristeza. Com relação acima de R$ 47,20, a gente vai em busca de 47,50 e depois 47,80 ali onde estão a média de 8. Beijo no coração, uma benção também. E esse é o ponto que a gente trouxe de Vale do Rio Doce. O último ativo para dar um look é Petrobras, 26,35, média de duzentão no cangote dela no gráfico diário, que está ali nesse mesmo nível, em 26,30, e acima desse ponto a gente vai 26,50, podendo chegar aí, quem sabe, até 26,80, R$ 27, onde está atualmente a média de 20 períodos, está em 26,80, mas se der um repiquezinho pode chegar próximo de 27. Parte de baixo, perdemos aí, não conseguimos manter o fôlego dos 26,30, 26,35, que pode voltar à região de R$ 26, onde está a média de 8 períodos. Se perder, é 25,70, sem choro nem vela. Beleza, pessoal? Grandíssimo abraço a todos vocês. Atenção, fechamento de semana, é sempre importante lembrar isso aí. Então, a gente tem uma semana positiva,
tem mais força para tentar sustentar, mas o viés internacional está negativo, por isso volatilidade vai rodar no dia de hoje e merece uma atenção. Deixa rodar um pouquinho a abertura, visualizar como é que estão os ativos, as tendências, e aí graficamente vocês podem analisar reversões ou não, mas quem quer seguir os pontos que eu passei aqui, fique extremamente à vontade para aproveitar o que eles podem oferecer ao longo do dia. Combinado? Grandíssimo abraço a todos, lembre-se da relação risco-retorno, obviamente, né? Atenção a esses detalhes e sejam felizes no dia de hoje. Bons trades, bons negócios, um bom final de semana, parcimônia, tranquilidade e moderação, que segunda a gente está aí de volta com mais abertura do mercado, mais detalhes para vocês relativos aos mercados, mais balanços, mais informações do mundo e, é claro, trazendo educação financeira e investimento para vocês, pessoal. Tudo de bom e aquela nossa tradicional despedida. Tchau!